E assim, um outro termo que é associado sempre à Europa, né? A nosso tempo, mas ainda a Europa, o Brasil é bem atrasado nas coisas assim, né? De chegarem aqui, e graças a Deus por algumas delas atrasarem. Mas é um termo chamado pós-verdade, Uhum. né? Que a Europa é um lugar da pós-verdade, né? Onde não há mais verdades absolutas. Se você escreveu um livro sobre isso, né? A temática do livro é isso. Eu achei genial o tema, né? Não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Então é uma brincadeira, né? Do não concordo nem discordo, muito pelo contrário, que fala de tipo assim: eu não tenho opinião nenhuma, não tem nem sentido a resposta que eu tô dando e tal. E é muito isso, né? Porque essa aqui é a minha verdade, mas também eu respeito a sua verdade. Então é meio que um concordo, mas não posso discordar. Exatamente. No final E não o tem pelo verdade contrário, nenhuma. e na verdade, no final é tudo muito líquido, sem nada para a gente agarrar, né? Me fala, da onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre isso? Assim? Douglas, eu acho que principalmente nós como outreach, ministérios que nós trabalhamos, nós temos sempre buscado essa geração para fora da igreja. Então, meu diálogo é muito buscando o pensamento do mundo, Tá. né? O que eles estão sentindo, o que eles estão falando, o que eles precisam ouvir, como eles precisam ouvir, como nós vamos levar o evangelho. E aí, só que no meio dessa discussão com o mundo, eu comecei a perceber que muito dentro da igreja se parecia com o que o mundo pensava. Então, a tese da onde surgiu esse livro é que existe hoje, principalmente no Brasil, uma geração cristã secularizada, uma geração cristã secular. E não é uma geração que ouve música do mundo. É muito, muito pior do que isso. É uma geração que acredita, ela pensa como o mundo pensa e acha que é evangelho. Por exemplo, uma coisa muito simples. Busque Dá um dentro de exemplo. você a verdade. A verdade está dentro de você. Então, você ouve todo mundo falando isso. Cara, esse é um pensamento completamente secular. Sim. Que nasceu com Rousseau no século XVIII, onde ele foi tão fiel à verdade dele mesmo que ele colocou 5 filhos dele num orfanato, porque era isso que ele tinha dentro dele. Então, a verdade de Jean-Carlos Rousseau era dele realmente transmitir tudo, mesmo que for a maldade, mesmo que for a inveja, tudo que você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Tem que ser verdadeiro com o seu coração. Só que ele acreditava que a humanidade era boa. E nós, como cristãos, sabemos muito bem que o nosso coração é corrompido. Então, você ser sincero com aquilo que você sente não é o caminho certo. É por isso que nós precisamos de um Salvador que transforma o nosso coração e tal. Só que, no entanto, hoje existe uma geração cristã que acredita nisso. Uma outra forma de dizer o siga o seu coração, Siga né? o seu coração. Poxa, amiga, não tô sabendo o que fazer. Vai aí Cara, dentro. O que você está sentindo? siga o seu coração. O problema é que hoje a gente vive num mundo que tem pessoas que se sentem cachorros, né? Como aconteceu lá em Berlim pouco tempo atrás. Um monte de gente saiu no meio da rua porque eles se sentem... um manifesto. É um manifesto em prol de ser cachorro. Ou outras coisas malucas que as pessoas sentem ser. E aí nós começamos a permear essas coisas com o evangelho, acreditando que isso é evangelho. Então, esse tipo de pensamento, sem que nós percebamos, vai minando a verdade do evangelho e, de repente, nós nos tornamos presas frágeis para o mundo que quer acabar com aquilo que nós acreditamos, né? Eu acredito que nossa geração, como nunca antes, é como a geração de Daniel na Babilônia, entendeu? Nós estamos ali que tudo é para ser minado do que nós acreditamos, a nossa fé blasfemada e tirada a nossa identidade, até mudar o nosso nome, como fizeram com Daniel. Esse mundo quer fazer, que é mudar tudo que nós acreditamos. E sem que a gente perceba muito, porque falta leitura bíblica naquilo que nós acreditamos como fé, né? Nós não lemos a Bíblia. A gente lê um versículo aqui, outro ali, junta com um pouco de horóscopo, junta com um pensamento coach, junta com não sei o quê, junta com o que eu estou sentindo, e Deus me abençoa, entendeu? E aí, de repente, é uma confusão de fé maluca que nós vemos acontecendo no nosso Brasil. Que, infelizmente, a gente vê uma mistura... Todo mundo, cara, todo mundo crê em Cristo aqui, né? Todo mundo. E aí eu fico pensando assim, como é possível a gente conseguir juntar Jesus com estilos de vida que não correspondem nada àquilo que nós vemos na Bíblia, né? De formas claras que nós podemos ver, onde todo o sucesso, independente daquilo que seja, independente daquilo que você faz, é graças a Deus. Deus me abençoou naquilo que eu faço. Mesmo que o que eu estou fazendo, vai tudo que eu falo e faça vai contra a palavra. Você vê uns jogadores, cara, que fazem fora do campo, já vivem vidas, né, claramente profanas, e às vezes dentro do campo eles já deram um pontapé, brigaram, foram expulsos, xingaram,
aparece, né, a tela, eles falando palavrão assim e tal, aí vai dar entrevista no final. Graças a Deus. Graças a Deus, o Não, Deus Senhor. abençoe. Não, e o pior, Douglas, a gente vive numa nação que nós conhecemos, assim, as principais influências populares da nossa nação, as músicas que se cantam, cara. Assim, é terrível. É acabando com a mulher, é acabando com a criação de Deus. E no final do show, dá a mão e ora um Pai Nosso e agradece a Deus. E assim, pô, lindo de um ponto de vista evangelístico de você pensar que talvez... Mas que evangelho? Que evangelho que está sendo pregado? Não é. A fé secular aprova uma vida profana. Sim. Entendeu? Então, isso vai acontecendo aos poucos. E, de repente, existe uma geração que questiona a Bíblia em tudo e não questiona tudo por meio da Bíblia. Não é que se olha o mundo a partir da Bíblia, olha a Bíblia a partir do mundo. Deixa o jornal fazer hermenêutica da Bíblia, né? Exatamente. E não então, usar a Bíblia para ler o jornal. E de repente, nossa, a Bíblia, eu acho que a Bíblia é preconceituosa mesmo. Não, a Bíblia é machista mesmo. É preguiça de ler, né? É preguiça de ver. Sim. É preguiça de ir um pouco mais a fundo na Europa. Como você pode dizer que, na história, como você pode dizer que a Bíblia é machista se foi a Bíblia que deu um lugar para a mulher no mundo, por exemplo, o mundo romano, onde a mulher não tinha nenhum nome. Sim. O nome feminino era só uma variação do nome do pai ou do marido dela. E, de repente, o evangelho traz um lugar para ela. Jesus falando com mulheres tendo posições dentro da igreja. Não é à toa que um dos maiores avivamentos que aconteceram foi no meio das mulheres. O avivamento no início, nos mais primórdios. As mulheres, por isso que tomou o reino. As mulheres, a grande influência na sociedade eram por meio de mulheres que encontraram no evangelho um lugar que não existia. Não existia. E aí, de repente, mas porque nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a história, não conhecemos Deus, deixamos que um pensamento secular dite o que a gente acredita que a Bíblia é. Então, a Bíblia está falando isso segundo o que o mundo interpreta. Nós não interpretamos mais o mundo através da Bíblia. Então, essa é uma preocupação, porque, de repente, você não acredita mais no Evangelho. De repente, você abandonou o Evangelho. É o que aconteceu na Europa, né? Aconteceu isso na Europa. A Bíblia deixou de ser a palavra de Deus. A Bíblia era uma alegoria da verdade. A Bíblia era aquilo outro. Aquilo só era uma fábula do que aconteceu. De repente, você não acredita mais na Bíblia como palavra de Deus, você não acredita mais na Bíblia, você não acredita mais em Deus, e você é sugado pelo aquilo que o mundo, com tanta paixão, diz para você que é o certo. O que eu percebo hoje, assim, e falando na realidade do Brasil, né? E talvez vai ser numa Europa como agora, né? Como você está dizendo, desses mais novos. Não há problema em enxergar e até aceitar esse Jesus Salvador, né? Porque, cara, alguém chegar para mim e falar assim, meu amigo, seus pecados estão perdoados todos e você vai morar eternamente, entendeu? Num reino de Deus, você não morre mais. Quem fala não Exatamente. E não. Agora, exatamente. Quando você fala, tá, mas como é que ele salva? Vou te dar um método como ele salva. Sendo seu Senhor. Porque seu maior problema não é a direita, a esquerda, o Hamas. Seu maior problema é você. E a sua cobiça e o seu pecado. Então, para ser salvo, você vai ter que parar de mandar em você e deixar agora o dono da verdade mandar em você. Mas como que você vai falar isso para uma geração que aos 13 anos já descobriu tudo dentro de si mesma? Que realmente se encontrou e sabe tudo sobre si. Uma geração que não tem mais o que melhorar. Porque você já sabe tudo. Você já conheceu, você já sabe quem você é. No auge dos seus 15, 16 anos, você já conhece. E é uma arrogância absurda. Exato. E, assim, é um roubo, cara. É um roubo de tantas coisas que poderiam acontecer com alguém que acha que aos 15 anos já sabe tudo. Sim. Entendeu? Que já não vai conhecer a liberdade do evangelho real. Não vai. E aí, por exemplo, você pega uma mensagem de Cristo, Jesus te ama. Bom, todo mundo quer saber o amor, mas qual é o amor bíblico? Como que ele ama? Qual é o amor bíblico, né? O que a Bíblia traduz como amor? E é muito doido, porque é como que um pai deveria amar, né? Exatamente, exatamente. E aí, como eles não estão recebendo esse amor, que é o amor do limite, que é o amor da punição, que é o amor, né, do não, que é o amor do presente, mas do castigo, né? Não é um amor só momentâneo, né? Não, é um amor para a sua vida toda, para como você vai terminar. E aí começa o questionamento. Hoje, a maior bandeira do evangelho é o amor. Hoje existe uma geração que realmente começa a acreditar que o amor bíblico não é um verdadeiro amor. Porque o cristão não aceita todos os tipos de amores. Então, nós não sabemos amar. E, de repente, o mundo ao nosso redor começa a nos acusar de que nós somos aqueles que não amamos. E aí, um monte de gente, porque é fraca naquilo que acredita, começa a acreditar nisso também. E nós estamos errados, é verdade.
Eu acho que a base, uma das bases de tudo isso que está acontecendo é um sofisma, uma mentira que a coisa principal na vida é se sentir bem, né? Exatamente. Exatamente. É tudo sobre o sentimento. É tudo sobre aquilo que você é o centro do universo. Ser feliz. Então, o que aconteceu muito? Você percebe assim, a geração de hoje pegou uma parte do evangelho e excluiu o principal. Qual é a parte do evangelho? Você é importante. O evangelho diz que a criação realmente é importante. O homem e a mulher, elas são imagens e semelhanças de Deus. Valiosos. São valiosos, são preciosos. É o ápice da criação do Criador, realmente. Só que a questão é a seguinte, tira-se o Criador, fica só você, entendeu? Então, você é o centro de todo o universo. Sem Deus, você não serve mais para a glória de Deus, você serve para a sua glória mesmo. E você tenta ficar suprindo isso e usa até mesmo a fé para isso. Então, Deus tem que abençoar tudo que eu faço. É por isso que eu oro e agradeço a Deus pelo sucesso que eu tenho, apesar de ir tudo contra o que a Bíblia diz, porque Deus está aqui para me servir. Então, nós temos uma geração que é o seu próprio Deus. E essa é a discussão principal. Você não pode falar para mim o que está aqui dentro. Só eu posso. Eu sei qual é a verdade da minha vida. Ninguém pode chegar para mim e contestar o que eu sei sobre mim, entendeu? Tem um livro que a gente